Muito obrigado, presidente Luiz Couto, senhoras e senhores deputados. Na primeira parte da minha fala, vou usar os 3 minutos da liderança do PDT para comunicar o triste fato do falecimento do ex-deputado federal Sérgio Miranda, que era afiliado no meu partido, o PDT, e vou ler, portanto, da tribuna da casa, uma mensagem, uma homenagem que o nosso partido PDT presta ao seu saudoso quadro, deputado Sérgio Miranda. Senhor presidente, é com profundo pesar que comunica aos nobres pares e aos integrantes da bancada do PDT na Câmara o falecimento do ex-deputado federal Sérgio Miranda, ocorrido na madrugada desta segunda-feira em Brasília, vítima de câncer de pâncreas, aos 65 anos de idade, completados nesta sexta-feira passada. Jornalista e professor, Sérgio Miranda nasceu em Belém do Pará. Começou sua trajetória política como vereador em Belo Horizonte nos idos de 88. Exerceu 4 mandatos de deputado federal por Minas Gerais, de 93 a 2006, e chegou a ser indicado pelo DIAP como um dos mais influentes parlamentares do Congresso Nacional. Teve atuação destacada nas áreas de orçamento e previdência, bem como na defesa intransigente dos direitos sociais e trabalhistas, sendo pela qual deixaria marcas que o tempo não vai conseguir desmanchar. Sérgio Miranda ficou conhecido por sua combatividade política durante os anos de chumbo do regime de exceção, e foi no confronto com as forças truculentas da opressão que forjou sua têmpora de homem público comprometido com os direitos e garantias fundamentais, com a dignidade humana, com a reconstrução do Estado Democrático de Direito. São esses valores éticos e políticos que viriam a ser lapidarmente esculpidos no corpo da Constituição Cidadã de 88, para cuja elaboração, no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, nosso partido PDT, sob a legendária liderança de Brizola, teve atuação de proa, que ficará na memória perene de seus partidários e nos anais imperecedouros da história do Brasil. Nesta hora de dor e luto, o PDT não poderia deixar de render esse justo e singelo tributo a Sérgio Miranda por ocasião de seu passamento, nem de externar suas condolências a familiares e amigos do pranteado. E o faz com justo orgulho pela qualidade humana do quadro que perde, mas também pela envergadura moral, pela combatividade sem trégua, pelos atributos intelectuais que eram apanágio de Sérgio, pela obra que ele tão bem realizou e pelo legado político que generosamente deixou, não só para o povo de Minas, mas também para toda a brasilidade. Mas, sobretudo, pelo morredouro exemplo conspícuo de audácia política que tão galhardamente Sérgio consubstanciou e que deve ser exaltado e ovacionado para que sirva de paradigma e alento moral e político às gerações presentes e futuras de nossa pátria, que sempre se sente profundamente órfã e carente de verdadeiras lideranças quando os sinos dobram pela morte de homens como Sérgio Miranda. Informo que daqui a pouco, a partir das 16 horas, o corpo de Sérgio Miranda estará sendo velado aqui no Salão Nobre, ao lado do Salão Negro da Câmara dos Deputados, presidente. Muito obrigado. A segunda parte do meu pronunciamento, presidente, se refere a algumas audiências públicas que realizaremos, algumas conjuntas com a Comissão da Amazônia, mas, sobretudo, a maioria lideradas pela CETASP, que eu presido, e também uma delas na Comissão de Relações Exteriores. A maioria dessas audiências públicas se refere a assuntos do meu estado, do Amapá. Começando amanhã pela manhã, às 10 horas, teremos uma audiência pública para tratar dos assuntos dos catraieiros, que são pessoas que dirigem embarcações, que comandam pequenas embarcações chamadas catraias, que fazem o transporte fluvial entre o porto de Oiapoque e o porto de São Jorge, na Guiana Francesa. Fazem a travessia de pessoas e também alguns produtos que muitas vezes são necessários de transportar. E com a construção da ponte sobre o Rio Oiapoque, que está pronta, do lado francês, inclusive, tudo organizado para inaugurar, e do lado brasileiro com algumas pendências também, o que leva a crer que deverá inaugurar só no final do ano que vem. Esses pais de família, porque praticamente são apenas homens que fazem esse tipo de trabalho,
ficarão desempregados, ficarão sem renda. E é por isso que nós vamos fazer essa audiência pública, a audiência pública que foi requerida pela deputada Fátima Pelaz do Amapá, onde vamos ouvir, pretendemos ouvir o IBAMA, o DENIT e outros representantes do governo federal sobre medidas compensatórias que esses trabalhadores têm direito. Eles não podem ficar ao alento, não podem ficar sem renda, sem um espaço para trabalhar, só porque uma ponte bonita e necessária foi construída lá na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Essa audiência pública será na Comissão do Trabalho a partir das 10 da manhã. Na parte da tarde, nós teremos uma outra audiência pública que diz respeito ao Pará e ao Amapá, mas muito especialmente vinculado ao setor de celulose, relacionado à Jari Celulose, a atuação da Jari Celulose, que vai precisar parar suas atividades por algum tempo para substituir o processo de produção, que hoje é celulose de fibras longas e passará a ser de produzir um outro produto, que é denominado celulose solúvel. E durante a paralisação há aí a expectativa de demissão em massa dos trabalhadores da Jari Celulose. Nós já tivemos várias conversas com o ministro do Trabalho. Sexta-feira estive em São Paulo com o doutor Sérgio Amoroso, que é o presidente do Grupo Orsa, dono da Jari Celulose. E o que nós queremos é que não haja as demissões, que esse processo de demissão seja substituído pela suspensão temporária de contratos, que esses trabalhadores possam ficar afastados da empresa durante o período que ela precisa para modernizar o seu parque tecnológico, modernizar seus equipamentos, mas que, concluído esse processo, os trabalhadores continuem no seu ritmo normal de trabalho. E, ao mesmo tempo, vamos apoiar a necessidade que a empresa tem de fazer novos investimentos para mudar esse processo produtivo. Então, nosso objetivo principal é salvar os empregos na região lá do Jari. Envolve 3 municípios, Laranjal no Amapá, Vitória do Jari no Amapá e Almerim no Pará. A audiência pública acontecerá na sala, no plenário 12 das comissões, do corredor das comissões, na Comissão do Trabalho a partir das 14 horas. Também teremos na quinta-feira uma viagem ao Amapá da Comissão de Relações Exteriores para tratar de um acordo entre Brasil e França. Esse acordo assinado em 2009, ele não observou um princípio elementar desses acordos internacionais, que é ouvir a população local. Ninguém no Amapá sabia deste acordo, nem o governador, nem os senadores. Eu era deputado federal aqui em Brasília, não sabia também. Então nós não podemos concordar que um acordo desta envergadura, com esta repercussão, que trata de áreas de garimpo lá na Guiana Francesa, mas que tem um impacto forte na economia da região, sobretudo do Oiapoque e também de Calçoene, porque temos um garimpo também no Amapá, no local chamado Lourenço, que é no município de Calçoene. Então esse acordo precisa ser debatido. É por isso que vamos fazer a audiência pública no Amapá, na quinta-feira, provavelmente em Oiapoque, e depois faremos uma audiência pública aqui também em Brasília, no plenário da Comissão de Relações Exteriores. Por último, presidente, eu sei que meu tempo está esgotando, pedirei a Vossa Excelência se puder me conceder mais um minuto, eu concluo. Muito obrigado. Para falar também que teremos no dia 4, que é na semana que vem, uma audiência pública sobre as hidrelétricas. Renovo aqui o pedido que fiz para que os consórcios responsáveis por Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, Belo Monte no Pará, Santo Antônio e Jirau, lá em Rondônia, compareçam à audiência pública. Nós não aceitamos a desculpa de que, por qualquer outra razão, esses consórcios não compareçam. Não é possível que esses consórcios não tenham nada de bom para falar na Comissão do Trabalho e para o povo brasileiro. Por que esse receio, esse medo de participar de uma audiência pública? Ao mesmo tempo, vamos marcar a visita técnica da Comissão do Trabalho nos canteiros de obras, sobretudo de Jirau e Santo Antônio, porque já estivemos em Belo Monte. Então, nós não queremos chegar a necessidade de convocar o ministro de Minas e Energia. Achamos isso desnecessário. Nós temos somente o interesse de conversar, de dialogar e de ouvir os consórcios sobre as condições de trabalho nessas hidrelétricas que estão em construção, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. E, ao mesmo tempo, agora sim, definitivamente concluindo, presidente, teremos nos próximos dias também uma outra audiência pública, já mencionei aqui, aquela crise do combustível que houve no Amapá, onde filas enormes, quilométricas, se aglomeraram ao redor de todos os postos de combustível, porque não havia mesmo combustível, foi um caos total, foi um colapso total no abastecimento de combustível no Amapá, no final do mês de outubro, e nós queremos as explicações necessárias da Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras, da
da BR Distribuidora, da Ipiranga e de todos os outros responsáveis, até porque nós estamos sob ameaça de também termos problema com abastecimento de combustível no resto do Brasil, daqui até o final do ano. Então, nós marcaremos essa audiência pública que será feita pela Comissão da Amazônia. Comissão da Amazônia, que amanhã à tarde estará junto conosco numa audiência pública conjunta na Comissão do Trabalho, também tendo a deputada Janete Capiberibe como autora do requerimento e a deputada Dalva Figueiredo como coautora do requerimento na Comissão do Trabalho. Muito obrigado, presidente.